você acha a história chata, é porque você nunca achou alguém que soubesse contá-la. Este é o Win História. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este episódio do Win Nerd História. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel. Eu sou professor, mestre em História Pública e também estou aqui, podcaster, trabalhando e tentando fazer você entender um pouco mais de história. Gente, no episódio anterior, nosso primeiro episódio desse Nerd 2025, eu falei sobre a Revolução Puritana. Dando continuidade a isso, pensando que podemos aprofundar melhor esse conhecimento, nós estaremos falando um pouco sobre a Revolução Gloriosa. Pessoal, nesse primeiro episódio eu trouxe a Revolução Puritana, que deu início ao que chamamos das Revoluções Inglesas. A insatisfação contra o regime absolutista gerou a decapitação de Carlos I, que levou à fuga da sua família para a França. E agora, sem um rei para governar, como se dá a administração inglesa? Ou melhor, deste Reino Unido, que vale lembrar que a Inglaterra não era somente a Inglaterra. Depois que Elizabeth Tudor morre, o rei Jaime I assume o trono da Inglaterra, consolidando a Inglaterra, Escócia, País de Gales e, posteriormente, a Irlanda do Norte, que é o que a gente chama de Reino Unido. Vamos saber um pouco mais sobre esse movimento que se chama Revolução Gloriosa? Em primeiro lugar, precisamos nos atentar na história do que chamamos de República de Oliver Cromwell. Lembra do Oliver Cromwell que eu falei? Que ele fazia parte desse movimento dos puritanos? Então, ele assume esse processo, depois da morte de Charles I, em 1649. O sistema de governo adotado nesse quesito foi a República, que ficou sob controle exclusivo de Oliver Cromwell. Como vocês devem lembrar, ele era um puritano que tinha apoio das massas, dos nobres da baixa nobreza e da nobreza rural e da burguesia. Também Cromwell detinha o controle geral junto ao parlamento para fortalecer a sua posição. Esse novo governo aboliu primeiramente os privilégios da nobreza, extinguindo os domínios feudais e impostos cobrados pelos nobres. Além disso, determinou o confisco das terras de grupos ligados ao rei, como a Igreja Católica, e extinguiu, dentro do parlamento, a famosa Câmara dos Lordes, que era controlada pela alta nobreza e o clero. A Câmara dos Comuns, composta pelos membros da burguesia, da gentry e da nobreza rural, ele permaneceu como estava, tentando dialogar com eles sempre. Esse processo revolucionário abriu caminho para a organização de grupos populares que defendiam uma transformação radical da sociedade inglesa. Os dois grupos mais importantes eram os caçadores e os niveladores. Os caçadores eram um pequeno grupo formado por camponeses, antigos proprietários de terra que defendiam o fim da propriedade privada e a distribuição das terras para o uso compartilhado da população. Essas reivindicações, por exemplo, estavam relacionadas à mudança nas áreas rurais da Inglaterra, como a venda de propriedades, que havia sido levado por muitos camponeses a serem expulsos das suas terras onde viviam e trabalhavam há anos. Os niveladores, por sua vez, eram produtores rurais que defendiam a igualdade na organização da sociedade. Por isso, eram chamados assim, pois queriam um fim da diferença entre as camadas sociais e a adoção de princípios de igualdade no país. Essa mudança proposta estava questionando os métodos e os modos da organização política à luz da perspectiva republicana, simbolizando uma possibilidade de ampliar a participação social na política. Assim, esses grupos de niveladores e caçadores surgiram e sustentaram suas reivindicações para Oliver Cromwell. Nesse processo ditatorial, que levou à aprovação do Ato de Navegação, Cromwell visava consolidar seu governo. Ele restringiu o apoio que havia recebido dos representantes da burguesia e da nobreza rural no parlamento. Com a adoção desses parlamentares, ali colaborando com ele, eles conseguiram aprovar o tal Ato de Navegação, que foi aprovado no final de 1651. Esse ato em questão
determinava que os produtos negociados pela Inglaterra deveriam ser transportados por navios de origem britânica, ou que pertencessem à frota da região produtora das mercadorias. Ou seja, se a mercadoria fosse da França, ela teria que ser distribuída pelos navios franceses. Com esse decreto, Cromwell pretendia prejudicar a atuação de intermediários comerciantes para fortalecer a atuação da sua frota britânica no comércio marítimo. O ato prejudicava principalmente os holandeses, cujas mercadorias haviam sido adquiridas em destaque na comercialização de mercadorias produzidas na América, o que motivou uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda iniciada em 1652. Mais uma vez, a Inglaterra saiu vitoriosa, garantindo assim que em 1654 o governo holandês reconhecesse o ato de navegação. Esse ato e esse reconhecimento, formado em 1654, durou apenas 4 anos e foi dissolvido pelo Oliver Cromwell, que passou a centralizar o seu poder ainda mais. Para alguns estudiosos sobre Oliver Cromwell, foi uma repetição do caráter absolutista, do absolutismo real, mas de forma disfarçada. Essa situação durou até a morte de Cromwell, em 1658. Quem sucede ele? Seu filho, Richard Cromwell, que foi escolhido como seu sucessor. Mas assim, o cara era um banana, que não tinha muita posição e não era que nem o pai, que queria uma centralização nele totalmente, porque ele não aguentava a pressão. Então seu governo não durou muito tempo. Ele não conseguiu controlar esse governo e devido a esse desgaste causado pelas medidas autoritárias de seu pai, ele perdeu o apoio popular. E Richard renunciou poucos meses depois de assumir. Diante da renúncia, o parlamento novamente foi convocado e decidiu pelo retorno da monarquia na Inglaterra, escolhendo para ocupar o trono o filho do rei executado, então agora Charles II. Charles era o filho mais velho, Charles I, morto durante a Revolução Puritana. Isso determina a volta da dinastia Stuart após anos de exílio na França. Diferentemente do que aconteceu antes da Guerra Civil, Charles II não tinha um relacionamento muito estável com a sociedade inglesa da época. Ao assumir o trono, ele se comprometeu a não realizar nenhum tipo de perseguição aos envolvidos na Revolução Puritana, dando anistia para todo mundo. O novo rei adotou uma política de intolerância religiosa e, para conquistar o parlamento, comprometeu-se a não adotar medidas de caráter absolutista, como o aumento de impostos e a convocação das tropas sem a aprovação do parlamento. No entanto, pouco tempo depois de assumir o poder, ele recriou a Câmara dos Lordes, beneficiando a nobreza, um dos principais grupos que apoiavam o retorno da dinastia Stuart na Inglaterra. Após a morte de Charles II, em 1685, seu irmão Jaime II ascende ao trono, fazendo mudanças no país durante seu governo, que durou de 85 a 88. Jaime, que havia se convertido ao catolicismo, lembra do problema que isso dá, gente. Imagina, Jaime, ele se converteu ao catolicismo porque ele estava na França, era católica ao extremo nessa época, E a Inglaterra era um país anglicano. Então ele passou a adotar políticas e medidas para fortalecer a sua religião no país. E o país, ele era anglicano. Então, especialmente, ele favoreceu a nomeação de praticantes da sua religião para altos cargos do governo. E isso desagradou principalmente quem? Os puritanos, o que gerou protestos contra o monarca. E ele, além de ignorar esses protestos, ele afirmou ter o direito de agir sem a consulta popular, porque ele era o rei da Inglaterra. Assim, tomou decisões que ampliaram o poder do monarca e diminuíram do parlamento. Essas atitudes se viam como tentativas de restaurar o absolutismo na Inglaterra, o que levou diferentes setores da sociedade a se oporem ao monarca e defender a sua substituição. O cara fez tudo isso e ainda, depois de acontecer tudo o que aconteceu com o seu pai, Charles I, ele ainda tenta voltar com todas as coisas que aconteceram, de forma que o cara queria perder a cabeça, Veja bem. E aí, com isso, em 1688, iniciou-se um movimento para remover Jaime II e impedir a restauração absolutista na Inglaterra.
o que culminou, né, com a deposição desse rei, sendo a sua substituta sua filha, Mary Stuart, em 1689. Mary era casada com Guilherme de Orange, membro da nobreza holandesa. Com a coroação de Mary e Guilherme, né, eles se tornaram os novos reis da Inglaterra. Essa transição monárquica ocorreu de maneira diferente das anteriores. De que forma? Ao assumir o trono, Mary e Guilherme de Orange tiveram que assinar a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, reconhecendo apenas que o parlamento teria o poder de elaborar e instituir leis. Dessa forma, os monarcas assumiram o compromisso de dividir seu poder político com o parlamento. E o que não poderia, de forma alguma, era governar de maneira absolutista. Então a monarquia inglesa passou a não ser mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia constitucional e a primeira da Europa. Esse processo levou à substituição do trono e o reconhecimento da Declaração de Direitos pelos monarcas. O evento ficou conhecido então como Revolução Gloriosa. Esse termo gloriosa foi adotado principalmente porque esse conflito foi resolvido de maneira diplomática, sem grandes conflitos armados, ao contrário do que aconteceu na Revolução Puritana. Um dos desdobramentos dessa Revolução Gloriosa foi o surgimento das ideias iluministas na Inglaterra e a forma de pensar sobre as relações sociais na Inglaterra. Durante esse período, surgiram pensadores que difundiram as ideias de liberdade, tolerância e o uso da razão para se refletir à sociedade da época. Um desses pensadores foi o famoso inglês John Locke, que presenciou a Revolução Gloriosa e refletiu sobre seus desdobramentos em seus 2 tratados sobre o governo civil. Locke defende que os reis não têm o direito divino de governar e o que deveriam obedecer ao contrato firmado pela sociedade, o chamado contrato social. Sua obra justifica as transformações ocorridas na Inglaterra com a assinatura dos direitos, a Declaração de Direitos. Esse pensamento liberal estabeleceu limites para os governantes, especialmente os reis, que criticavam os princípios do mercantilismo, que viam a limitação das liberdades econômicas individuais. Assim, a Revolução Gloriosa pode ser entendida como um exemplo de revolução burguesa, abrindo caminho para o fortalecimento da burguesia e a ascensão deste grupo como um dos principais grupos políticos da sociedade. A Revolução também favoreceu a ampliação das liberdades individuais da Inglaterra, assegurou a divisão dos poderes entre monarquia e parlamento. Essas transformações políticas favoreciam a ampliação da tolerância religiosa entre puritanos, anglicanos e católicos, resultaram em um clima de maior liberdade intelectual na região. O modelo inglês de monarquia constitucional passou a ser visto como um exemplo a ser adotado por outras nações para combater o autoritarismo absolutista. O significado de Revolução Puritana e Revolução Gloriosa e esses eventos não só provocaram apenas transformações na Inglaterra, mas influenciaram mudanças de pensamento na organização política de outras nações europeias, impactando assim até mesmo as colônias americanas. E chegamos a mais um fim deste podcast. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas do Instagram e YouTube. E se você quiser apoiar esse projeto para que ele possa crescer um pouco mais, você pode também contribuir por meio da chave Pix que está na descrição deste episódio. Este episódio também ele é pautado em pesquisas de história. Então, essas referências também estarão disponíveis nessa descrição, caso você queira se aprofundar no assunto, tá bom? Então, até mais, gente, e até a próxima.